Tá aí, pessoal. Boa tarde. Mais um clube. Nosso vídeo aí trouxe os números aqui, no vídeo do número 246, hoje, 24/2. Só para relembrar um pouquinho, né? Semana passada nós falamos aí sobre a migração, sobre as novas releases, ou versão, como alguns chamam. E nós vamos aí entrar numa sessão aí, numa nova leva de recertificação, upgrade, que está vindo agora em fevereiro, que é a Release UK. Mais especificamente, está programada para o dia 22 de março. Ela já está disponível nas instâncias pessoais. Eu já instalei, já testei ali, já olhei algumas atualizações, foi o que eu apresentei a semana passada. E hoje nós vamos voltar aí um pouquinho no que nós conversamos algumas 2 semanas atrás aí do chat GPT e mostrar mais tecnicamente o que foi feito ali. Nós falamos um pouquinho de como seria, que ela vai entender inclusive a tradução. E, por exemplo, o Rafael mostrou ali, acho que foi em russo, alguma coisa assim, e ele escrevendo em português mostra que tem um entendimento. Nós vamos mostrar isso como foi feito tecnicamente, como é essa integração. Vamos lá, Rafael. Opa, bom dia a todos. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Tiago, dá só um aviso aí quando eu estiver visualizando. Aí, pode seguir, Beleza. estamos vendo. Então, essa aqui basicamente foi a POC que a gente criou ali para fazer a apresentação da integração do chat GPT com o ServiceNow, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui onde ele classificava se era request ou incidente e também e fazia a tradução por trás. Então, independente do que eu digitasse aqui, ele ia entender e fazer a classificação e direcionar para um ticket, né? E agora, hoje, a gente vai mostrar mais a parte técnica de passo a passo de como foi feita essa integração. Então, o primeiro passo que precisa ser feito é criar uma conta aqui no OpenAI. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Aqui a gente acessa esse site, né, que é o OpenAI/API. Aqui a gente consegue fazer o login. Foi quem construiu o chat GPT. Para quem não sabe, o nome da empresa é OpenAI. Exatamente, exatamente. A gente pode até fazer umas brincadeiras aqui depois. Ah, beleza. Aí, uma vez que a gente entra aqui, né, a gente vem na parte de View API Keys. Aqui é o secret key, né, que seria a chave para eu conseguir utilizar a API do ChatGPT. Eu tenho algumas chaves aqui que eu criei para alguns testes, inclusive uma delas está sendo utilizada nessa integração aqui com o ServiceNow. Aqui a gente coloca a organização, tem algumas outras configurações. E aí, uma vez que a gente tem essa chave, eu vou criar uma nova aqui. Vou copiar aqui, depois eu excluo. Então, essa aqui é a nossa key. Uma vez que a gente tem essa chave aqui, o próximo passo é fazer a implementação dentro do ServiceNow. A gente pode até vir brincar aqui. Como realizar uma integração CRI, script, exemplo, integração em ServiceNow e ChatGPT. A gente pode até brincar aqui e pegar um exemplo básico aqui, ele monta. Então, ele vai trazer aqui uma estrutura, os passos a passo aqui, a URL, depois a chave. É que eu não dei o contexto, então ele está criando uma integração fora do ServiceNow com o ServiceNow, né? Então, aqui.
Aí ele traz aqui toda a estrutura. Então, basicamente é isso. A gente vai criar essa estrutura dentro do Service Now. Então, o primeiro ponto aqui é criar uma chamada para a API do ChatGPT. A gente pode clicar aqui. Então, dentro do módulo menu aqui na lateral, a gente vai digitar REST para visualizar a aplicação de hash, de requisições aí, hash aí. Aqui a gente encontra aqui, System Web Services, é a aplicação, e o item do menu aqui seria esse aqui, REST Message. Só confirmar aqui. Aqui no caso já está pronto, né? Mas eu vou fazer do zero aqui para vocês visualizarem. Então, a primeira etapa aqui que a gente faz, clicar aqui em New. Só para entender, aqui é eu vou estar fazendo uma integração usando no code agora. Eu estou criando um novo registro aqui, vou parametrizar aqui ChatGPT New, integração com ChatGPT. Então, basicamente, eu vou fazer uma chamada, né? Isso aqui, essa tela, basicamente é o quê? Eu vou criar um registro aqui para fazer uma chamada na API do ChatGPT. Então, vou copiar aqui a URL, o endpoint, e pronto, vou dar um submit. Esse é o primeiro passo. Então, a gente tem aqui o ChatGPT New. Segundo passo, aqui dentro a gente precisa criar um método, né, da chamada. Então, provavelmente vocês devem estar acostumados a programar em JavaScript, em qualquer outra linguagem, a gente tem os métodos, né? O post, delete, o get. No caso, a gente vai fazer um post, porque a gente vai fazer uma chamada nessa API e a gente também vai mandar dados, né, para esse endpoint. E esses dados são o quê? São as informações que vão ser processadas lá dentro do ChatGPT e ele vai trazer uma resposta para a gente. Então, ele traz aqui um default get, a gente não vai utilizar isso. A gente pode até estar desabilitando isso aqui. Ver se tem um active aqui. Não tem, mas a gente pode excluir isso aqui depois, não está sendo utilizado. E a gente vai trocar isso aqui para post. Trocamos aqui para post. Vamos colocar o nome aqui, post repetir. Deixei certinho aqui. Endpoint. Beleza? E aqui dentro do HTTP request, a gente vai só colocar aqui um header, que é application JSON, e o content. Esse content aqui, vocês estão visualizando, é um alias, né? Então, aqui é uma variável que eu estou criando, né? E aí eu vou passar informação para essa variável e ele vai substituir aqui. Já vou explicar como que é feito esse processo. Vou abrir aqui novamente. Beleza, a gente tem o nosso post aqui, ó. Se eu abrir o nosso post, a gente tem esse alias, que é o content, e aqui tem o variable substitution. Então, eu vou criar aqui, ó, eu posso gerar automaticamente as variáveis de substituição ou criar manualmente. Eu vou clicar nesse botão e ele vai entender que tem uma variável aqui, um alias, e já vai criar a estrutura aqui praticamente sozinho. Então, eu vou abrir isso aqui, essa variable substitution, e vou colocar aqui um valor de teste. Tá? Isso aqui é um valor teste
que é o payload que eu vou enviar para o ChatGPT. Então, eu estou perguntando aqui, quantos anos tem a Terra, né? Então, poderia colocar em português, inglês, que o whatever, e ele ia me retornar a idade da Terra ali certinho. Então, se a gente der um save aqui, só para explicar, nesse variable substitution, a gente está setando aqui um test value. O que isso significa? Significa que ele vai pegar o valor de teste e colocar aqui dentro quando eu não enviar nada. Entendeu? Então, esse é o processo que vai acontecer aqui. Deixa eu só atualizar de novo. E aí, como eu quero fazer um teste para ver se está funcionando ou não, tudo certinho, eu vou clicar nesse botão de teste e é isso que vai acontecer. Eu vou fazer um post, ele vai pegar esse valor teste, colocar dentro desse alias aqui, que é essa variável content, e vai fazer a chamada usando o método post, passando um application JSON para esse endpoint. Então, vamos lá, vamos clicar em teste, ele vai redirecionar a gente para uma outra tela. Olha só, a gente tem um erro aqui, que é o erro da key, né? Então, a gente precisa adicionar essa aqui. Só deixa eu ver certinho onde que eu adiciono ela. E esse processo, só para ficar claro, né? Esse processo de OST que ele está mostrando aí, o post, esse processo é similar em outras integrações, tá? Se fosse uma outra integração, por exemplo, se alguém disponibilizasse um serviço da SAP, seria possível fazer a integração da mesma forma. É um processo similar. Exato. Exatamente, é um processo similar. Então, a gente consegue se integrar com qualquer serviço REST, né? REST API, que é esse padrão que a gente está usando aqui. Seja SAP, um sistema terceiro que não é específico do cliente. Então, a gente consegue fazer essa integração do ServiceNow facilmente aqui em minutos, como eu estou fazendo com o GPT, e possibilitar essa comunicação. Aqui eu vou só adicionar no header dessa chamada aqui, vou adicionar o token para a gente poder seguir em frente. Aqui, salvar. Pronto. Então, ele trouxe aqui, ó, esse aqui é o payload, a resposta, né? Aqui é como se fosse um log. Eu tenho aqui o post, que foi executado, o status, que foi 200, aqui o endpoint, o que eu enviei, que é o content, né? Que no caso é o teste, e aqui a resposta. E aí, dentro da resposta, vou abrir aqui no... Isso aqui é a resposta do ChatGPT. Então, ele está usando o modelo texto da Vinci 003, que é o modelo de aprendizagem lá deles, né? Então, cada momento eles estão atualizando a versão. Aqui é um timestamp de quando foi criado, e aqui é o ID, né, dessa solicitação que eu fiz, e aqui é a resposta. Então, dentro de choice, eu tenho esse text, e aqui ele me traz a string, né, o texto que seria a resposta do chat GPT. A Terra está estimada em 4,54 bilhões de anos de idade, né? E aí aqui eu tenho usage. É importante, isso aqui é mais para questões de licenciamento, uso da ferramenta, porque ele tem uma forma de cobrança diferente, né? Ele conta a quantidade de tokens, e aí você tem lá um rate limit, né? Para poder fazer de forma gratuita, e aqui é o total de tokens que ele usou para trazer essa resposta. Bom, basicamente esse E é o licenciamento, end-to-end, né? desculpa.
Você comentou de Ah, tokens, sobre aquela conversa até que a gente falou, o licenciamento é sobre tokens, né? isso. Aqui no caso ele usou 22, né? E aí teria que ver lá como que funciona certinho para entender quantos centavos isso custou, né? No caso, centavos de dólares. Bom, então isso aqui foi o fluxo end-to-end de como foi feita a integração usando o service now, praticamente sem escrever uma linha de código. Aqui é o exemplo que o próprio ChatGPT trouxe para a gente aqui numa linguagem de programação que, usando Python, no caso. Olha o tanto de código, linhas aqui que a gente tem. E aqui é o exemplo que a gente fez com o Service Now, né? Então, colocamos o endpoints, parametrizamos tudo e está funcionando. Tiago, tem algum ponto aí? Alguém tem alguma dúvida? É isso. Inicialmente é isso que nós queremos mostrar, né? Eu entendo que as possibilidades, para mim, é bem óbvio, são infinitas, né? Nós mostramos ali, tem a tradução, você está vindo com perguntas triviais do dia a dia, mas poderíamos sim perguntar algo sobre solução, ele apoiar sobre a solução, de repente fazer uma integração um pouquinho maior, perguntar se existe talvez dentro do próprio ServiceNow alguma coisa que ele vai ter acesso, né? Ao próprio ServiceNow, seria possível ter outras aplicações dentro da nossa da nossa instância e um pouquinho mais Sim. longe, né? Nós É, comentamos foi de tradução, né? Por exemplo, se eu tenho um time trabalhando no Brasil, outro nos Estados Unidos, e ele ficar traduzindo essa comunicação nos tickets para nós, né? Não importa em que idioma você escreveria, ele iria traduzir. aí aqui é um exemplo, né, do que o computador quebrado. Eu coloquei My computer is broken, tipo, em inglês, e ele classificou como incidente e falou, e trouxe uma descrição, né, um resumo do que aconteceu em português. Então, se eu vier aqui deixa eu pegar aqui, o computador está quebrado em russo. Então, se a gente pegar esse texto aqui, que significa o computador está quebrado, que é em russo, colocar aqui, clicar em buscar, ele vai mandar esse texto, né, para API e vai retornar que é um incidente. No caso aqui, só não acabou traduzindo esse exemplo. Ele trouxe a descrição igual o texto ali. Mas é isso aí. Acho que essa foi a ideia. Conseguimos mostrar aqui como fazer, se alguém precisar desenvolver alguma coisa. Tudo ali é flexível, variável, como o Rafael estava mostrando ali, coloca em variável. Ele deixou a pergunta fixa, mas como está vendo aqui, na hora que ele mostrou ali, né? Estou dizendo, como você está vendo aqui dentro do próprio ServiceNow, a pergunta não está fixa. Então, você Não, tá fixo. enviaria ela ali como variável e poderia ser feita a pesquisa. Posso até mostrar aqui, ó, o próprio ServiceNow ele já ajuda na geração de código, né? A gente tem essa UI action aqui, preview script usage. Basicamente, eu posso copiar esse código e aí esse código eu consigo usar ele aqui, ó, dentro de qualquer componente do ServiceNow, seja uma business rule, um script include ou qualquer outra coisa do gênero. E aqui ele já me traz o exemplo completo, né? Aí aqui, basicamente, eu teria que só alterar isso aqui para passar o valor que eu quero de fato. Que seria esse objeto aqui alterado, no caso, dinâmico, né? Aqui, se eu copiar isso aqui, pularia aqui, e aí eu consigo mudar a pergunta. Colocar outra pergunta aqui, no caso. How many years
USA. Só ver se faltou um log aqui. Log R JSON.string Bom, aí teria que mexer aqui mais um pouquinho, porque eu acabei alterando alguma coisa aqui que eu não prestei atenção. Que a ideia foi apresentada. Ô, Rafael, só para ter uma ideia, assim, quando a gente faz ali, eu sei que nós já preparamos antes, para quem não notou, então ele já sabia o que fazer, como colocar ali, mas quando você estava estudando para fazer, por exemplo, eu vi que você pôs ali dentro do chat GPT ali perguntando, você fez isso também quando começou a estudar para Sim, fazer a sim. integração? Quando, Você é, eu, perguntou para ele como fazer a integração, exatamente, é, exatamente. como usar o token, Quando, por exemplo? Foi difícil isso? Descobrir? Demorou para descobrir? não, então, a primeira coisa que eu fiz foi, vou testar aqui, ver se ele me traz uma estrutura de como fazer isso, né? E aí eu fui perguntando, como fazer uma integração? Foi exatamente isso aqui, a primeira pergunta. Aí ele me trouxe um exemplo em JavaScript. Aí eu falei, legal, tem aqui a URL, tem as coisas. Aí eu falei, tá, mas como que eu faço usando Glide Record é, ou, ou, ou a API do ServiceNow? Aí ele me deu um outro exemplo, Ele já mas através respondeu de no código. ServiceNow. Isso, já respondeu o ServiceNow, mas trazendo em código, né? Aí eu vi que tinha um código lá e aí eu meio que converti para essa versão do sem código, né? Usando a estrutura que ele criou com código. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acabei usando o próprio ChatGPT para construir a integração. Por exemplo, eu tenho a chave da API. Aí eu, caramba, eu preciso da chave. Aí eu falei, aonde que eu consigo a chave do GPT? Aí ele, nesse link aqui. Aí eu fui lá e cliquei, abri, peguei a chave. Aí depois peguei essa URL, porque na documentação ali onde tem a chave não está falando que tem que usar essa URL em si. Esse aqui também, ó, authorization, ele precisa ter esse F barrier aqui na frente, né? Não é só colocar a chave, tem que ter esse protocolo aqui na frente para poder fazer a autenticação. E aí, na primeira vez, eu coloquei só a chave, aí funcionou. Aí eu olhei aqui e tinha esse padrãozinho. Fui lá e coloquei igual. Funcionou. Muito bom. Legal a experiência. Não, muito bom. É isso aí. Rafa, agradeço pela apresentação aí. Foi muito bom. Fácil, fácil de seguir. Vai ficar gravado aí, divulgado, quem precisar fazer a consulta ou implementar, caso seja desejo de algum cliente aí, provavelmente vai ficar bem mais fácil o caminho, já que está sendo apresentado aqui. Valeu, Rafael, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Abraço. Boa Até a tarde a próxima. todos. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, gente.